Publicado em 1881, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis inaugurou o romance psicológico e a narrativa fantástica na literatura brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo do Projeto Enem, que eu dei esse nome por falta de um nome melhor, que é onde eu comento sobre livros clássicos e literatura brasileira e portuguesa que geralmente cai nas principais provas aqui no Brasil, como por exemplo o próprio Enem. Então eu comento, faço uma resenha como já é comum aqui no canal, só que um pouquinho mais técnica, falo o resumo completo da obra, então esses vídeos contêm spoilers, ou seja, revelações sobre a obra, até porque a gente está falando de clássicos, estamos falando de um estudo literário realmente, então vai ter revelações, eu faço basicamente um resumão da obra e falo algumas características tanto da sociedade na época, que isso influencia muito também na compreensão da obra, como também no tipo de narrativa, na escola literária que ela se baseia e essas informações gerais que tenho certeza vai te ajudar muito em alguma prova que você vai fazer. Mas, como eu sempre aviso, esses vídeos não são substitutos à leitura. Então, o que eu quero aqui é te instigar, te ajudar a realmente ler a obra com mais atenção, com mais compreensão e com muito mais gosto, porque são obras muito boas. A gente tem que perder essa ideia de que livro clássico é livro chato, literatura clássica é literatura difícil. Não é. E antes de eu comentar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro desse vídeo especificamente, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se. Também já me ajuda e dá um joinha agora no início do vídeo, que isso também ajuda a disseminar esse vídeo para outras pessoas. São de repente outras pessoas que queiram saber um pouquinho mais sobre a obra, vão ser avisadas. Também comenta aqui embaixo qual a sua expectativa desse livro. Se você chegou nesse canal porque você está estudando para alguma prova, ou se porque você sempre teve curiosidade para saber um pouquinho mais sobre esse trabalho do Machado de Assis, que é uma obra muito legal, por sinal. E também aqui embaixo está marcadinha todas as minhas redes sociais. Me segue por lá que eu vou ficar bem feliz. E também, já aproveitando, já vou pedir mais um favor, você um pouco mais pedinte, e falar para você compartilhar esse vídeo também através dos seus grupos do Facebook, nos seus grupos do WhatsApp, e ajuda outras pessoas também que estão tentando compreender melhor as obras de Machado de Assis, especialmente do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é narrado em primeira pessoa por um defunto narrador, ou seja, pelo próprio Brás Cubas depois da sua morte. A gente vai acompanhando a biografia dele através do seu ponto de vista, que já está completamente livre de qualquer amarra da sociedade, porque afinal ele já está morto, depois do funeral dele. Então a gente vai acompanhando ele já como uma pessoa falecida. Ele já começa o livro fazendo a dedicatória dele ao verme que está comendo o seu corpo enquanto ele está sendo enterrado, que está fazendo a decomposição ali daquele corpo, né? Porque afinal ele é um defunto. Depois, nos primeiros capítulos, ele dedica ao leitor, falando sobre a causa-morte dele, porque ele morreu de pneumonia, enquanto ele tentava criar um emplasto, ou seja, um medicamento que seria quase como uma fonte da juventude. Ele tinha essas ambições e na cabeça dele aquilo ia fazer uma grande mudança, só que durante o processo ele pegou uma grande chuva, pegou uma pneumonia e faleceu. E aí só depois dessa introdução que ele vai apresentando todas essas coisas meio genéricas é que a gente de fato começa a acompanhar o passado, desde a infância até o momento da morte dele, através dos olhos do Brás Cubas. Ele só começa a narrar de fato o que acontece mais pra frente do livro, depois dessa introdução que eu comentei. O Brás Cubas, ele veio de uma elite carioca, então ele veio de uma família muito rica e inclusive na infância ele conta que ele era considerado um menino do diabo, porque ele era todo encapetado, aprontava muita coisa e maltratava muitos escravos. E ele até comenta também que em uma certa fase da vida dele, ele teve muita influência do tio João, que era um parente dele, que contava muito sobre o passado da família, contou inclusive como foi
o início do enriquecimento da família Brás Cubas, que começou por causa do avô dele, que veio da miséria. Ele era pobre e foi construindo o império deles. Inclusive, é uma das coisas que deixa bem claro que as pessoas não gostam muito de lembrar desse passado, porque é como se eles fossem novos ricos, como se não tivesse o mesmo valor do que aquelas pessoas que vieram de famílias muito ricas ao longo de vários anos. E ali aquele tio João também influencia ele no mundo da obscenidade, porque o Brás Cubas, depois de um tempo, começa a frequentar uns prostíbulos, ele começa a se envolver nessas coisas, e é nessa época que ele tem a sua primeira paixão, que é a Marcela, que é uma prostituta, e ele até comenta que com ela ele perdeu vários dinheiros porque ele realmente estava muito apaixonado, e percebendo esse amplo gasto e essa paixão real que ele estava tendo por essa prostituta, o pai dele acaba enviando ele para Portugal para ele estudar e assim também se afastar da Marcela e se afastar de qualquer outro tipo de influência que ele poderia ter aqui no Brasil. Quando o Brás Cubas já tá moço, ele volta da Europa já formado e a mãe dele morre na sequência. É quando o pai dele começa a pensar no futuro do Brás Cubas e começa a idealizar que ele possa ingressar na área política. Então que ele pode se candidatar a deputado, alguma coisa assim, e para isso ele precisava de influências, então pessoas de renome ali na sociedade. É quando eles pensam no conselheiro, que é o pai da Virgília, que depois acaba sendo um grande amor também do Brás Cubas. Mas antes desse envolvimento, ele também conheceu a Eugênia, que é filha de uma parente, de uma amiga ali da família dele, só que são pobres. E aí ela é muito bonita, porém ela é manca, ela tem um problema na perna. Então, somado a essa questão, essa condição, essa deficiência que ela tem, com essa outra questão de que ele precisava de influência e tudo mais, ele acaba abrindo mão desse segundo amor da vida dele, que é a Eugênia, para tentar um noivado com a Virgília, que é a filha do conselheiro. Só que o que acontece? A Virgínia acaba se interessando muito mais pelo Lobo Neves, que é um outro rapaz que também tem pretensões políticas, e acaba não querendo nada com o Brás Cubas e se envolvendo com ele. Tanto é que o próprio conselheiro acaba apoiando o trabalho do Lobo Neves, ele acaba se tornando um político depois. Só que por uma volta no destino, o que acontece? A Virgília acaba tendo novamente um contato com o Brás Cubas e eles se tornam amantes. Tanto é que a Virgília, a partir daí, se torna o grande amor da vida do Brás Cubas e se acompanhou ele até o fim da vida dele. Para esconder esse relacionamento clandestino, né, esses amantes, a Virgília e o Brás Cubas têm o apoio da Dona Plácida, que é uma ex-costureira que é muito amiga da família da Virgília, e ela acaba alugando ali o quartinho de onde ela mora para os dois viverem esse romance. Nesse período também o Brás Cubas acaba se tornando secretário do marido da amante dele, né, do Lobo Neves, e ali ele acaba ingressando na política e ele acaba se elegendo. Só que nesse período que ele também se elege, a Virgília acaba engravidando, botando muita coisa ali a perder, só que isso tudo não vai para frente porque a Virgília acaba perdendo o bebê que eles estavam esperando. Só que além da perda, acontece que alguém manda uma carta anônima para o deputado, ele acaba descobrindo a traição e a Virgília e o Lobo Neves acabam se afastando do Brás Cubas, ele acaba perdendo toda aquela questão de trabalho e também da amante dele, o amor da vida dele. Meio desiludido com o amor, o Brás Cubas aceita um casamento arranjado pela irmã dele com uma moça que é conhecida como Nhololô, só que ela acaba pegando uma epidemia, ela acaba falecendo, o que torna mais uma vez impossível o Brás Cubas se casar e realmente viver um grande amor. O autor desse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, também escreveu uma outra obra que é muito famosa e também é muito requisitada em provas, como o Enem, que é o livro Quincas Borbas. Provavelmente você já ouviu falar, porque também é um clássico da literatura brasileira, e o personagem aparece pela primeira vez nesse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é um amigo de infância do Brás Cubas, ele aparece em vários momentos do livro, às vezes rico, às vezes pobre, ele inclusive apresenta a ideia do humanitismo para o Brás Cubas, que é um tipo de pensamento que acredita que as pessoas ricas, com mais conhecimento, se sobressaem das demais. Existe toda uma teoria nesse sentido que é muito mais abordada no livro Quincas Borba. Então, futuramente, eu pretendo fazer vídeo aqui no canal falando dessa outra obra do Machado de Assis. Se vocês tiverem interesse, comenta aqui pra mim. Já tem vídeo no canal aqui falando sobre Dom Casmurro, que é a tríade mais pedida nos concursos, nos vestibulares e provas por aí.
que é sempre Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Então, se você está estudando, talvez seja realmente uma boa pedida conferir essas 3 obras e confere também aqui os vídeos no canal sobre esses assuntos. Depois que o Quincas Borba morre, o Brás Cubas acaba criando uma grande ideia que na cabeça dele vai mudar a vida dele, que é criar um emplasto. Como eu comentei no começo do vídeo, é um tipo de medicamento que seria como se fosse a fonte da juventude, traria muito vigor, curaria algumas doenças e na cabeça dele ele está predestinado a criar aquilo. Porém, ele acaba tomando uma chuva durante a confecção e ele acaba pegando uma pneumonia e falecendo. Antes dele falecer, ele acaba recebendo a visita da Virgília com o filho dela. Inclusive, a Virgília, ela acaba indo no velório dele. É uma das pessoas que ele vê ali participando do velório, porque o nosso narrador é um narrador defunto, né? Ele faleceu. E ali ele vai também sendo estimulado a contar muitas coisas sobre a vida dele, porque a vida dele não teve grandes revelações, não teve grandes coisas, grandes acontecimentos. Inclusive, ele nunca se casou e ele nunca teve a oportunidade do grande amor realmente. Logo no início do vídeo eu comentei que essa obra é uma obra que deu início ao romance psicológico e também à narrativa fantástica. E esses 2 motivos também estão relacionados à narrativa do próprio Brás Cubas, porque quem conta a história é um defunto, é a pessoa que já faleceu. E essa questão relacionada a uma pessoa que já morreu, tá contando primeiro a morte para depois contar a vida, isso tudo entra nessa característica de literatura fantástica. Então muitos especialistas acreditam que o Machado de Assis foi um pioneiro nesse sentido, de não contar coisas somente que realmente aconteceram, né? Que são coisas possíveis, mas também essa questão da narração psicológica, porque o Brás Cubas conta sobre a vida dele e sem essa ordem cronológica, não existe uma coisa linear ali. Ele começa contando sobre a vida, sobre a morte dele, para depois contar sobre a vida, ele fala sobre o enterro dele, ele tem diversas digressões. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu comentei sobre uma outra obra, inclusive do Machado de Assis, que tem diversas digressões no meio, ou seja, pensamentos, assuntos complementares que ele vai contando durante a narração. Como é uma narração em primeira pessoa, é como se ele estivesse contando para você, amigo leitor. Então você, leitor, às vezes está ouvindo uma história que ele está contando, só que do nada ele lembra de um outro assunto, ou ele comenta sobre assuntos que não tem nada a ver com a história dele, e ele vai inserindo isso no meio da narrativa. Isso seriam as digressões que existem bastante, especialmente no início, antes mesmo dele comentar sobre a infância, comentar as memórias realmente dele, né? As memórias póstumas. Uma outra principal característica da obra é a falta de grandes acontecimentos, porque conforme você vai lendo a história do Brás Cubas, você vê que ele não conseguiu se casar, não conseguiu ter uma vida com o amor da vida dele, ele até conseguiu ser deputado, mas ele teve uma carreira política medíocre, né, sem grandes ajudas, até porque ele foi amante, né, do deputado que estava ajudando ele, do político que tinha grande força ali para poder ajudá-lo. Ele não conseguiu concluir o emplasto dele, aquele medicamento que ele ia fazer, então ele não conseguiu fazer muitas coisas. Mas o ponto principal da obra é mostrar que ele, por ser membro da elite carioca, por ser um homem de recursos, ele tinha esses direitos, ele tinha essas ideias, ele tinha essas tentativas, ele conseguia tentar fazer as coisas, o que era uma grande mudança em comparação aos outros personagens secundários que apareciam e interagiam com o Brás Cubas, como por exemplo o próprio Quincas Borba, em alguns momentos em que ele estava pobre, tinha coisas que ele queria fazer, ele não conseguia por causa disso. A Dona Plácida, que é aquela que aluga o quarto para eles, a gente acompanha um pouco da história dela e vê o quanto ela também tinha suas ideologias, seus sonhos, ela nunca pôde nem tentar realizá-los, diferente do próprio Brás Cubas. A família da Eugênia, que é aquele segundo grande amor da vida dele. O pessoal do prostíbulo, onde teve o primeiro amor da vida dele, que foi a Marcela. Então, ao longo da história, a gente vai vendo a diferença entre os personagens. O Brás Cubas, apesar de ter tido uma vida extremamente medíocre, ele tinha tentativas, ele buscava alcançar essas coisas diferentes de muitas outras pessoas que ele vai cruzando ao longo da história. Essa obra do Machado de Assis, ela pegou a transição entre o romantismo e o realismo. Eu já falei sobre isso também num outro vídeo aqui do canal, vou deixar aqui embaixo marcadinho, onde o romantismo mostrava muito mais aquela coisa do romance como uma coisa fantasiosa, como uma coisa extremamente necessária, e o realismo como uma crítica social, como uma coisa muito mais ligada a coisas racionais, mesmo que se trate de amor, é sempre tratado de uma forma muito mais irônica, pessimista, e é justamente o que existe
existe nesse livro, embora ainda tenha um pouco dos resquícios do romantismo, especialmente nessa questão do Brás Cubas nunca ter encontrado o grande amor e ele expressar isso algumas vezes, mas o livro é basicamente dentro do realismo. Ele critica, mostra esse desnível social, ele critica algumas condições, sempre com pessimismo, sempre com a razão, então ele tem essas características, ele não é um livro do romantismo. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma leitura gostosa de você acompanhar, embora ela não seja tão fácil quanto alguns outros livros que eu comentei aqui nesse meu quadro de livros clássicos, né? Tem outras obras muito mais simples, muito mais fáceis de ler. Inclusive, se você tiver interesse, aqui embaixo está o link de todos os vídeos. Eu falei do livro A Moreninha, eu falei do Noviço, falei da Hora da Estrela, falei sobre o próprio Dom Casmurro, que é uma outra obra do Machado de Assis. Dom Casmurro, inclusive, é uma obra muito mais fácil de você ler. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, talvez até por essa questão cronológica de não seguir uma ordem linear, de começar com ele morto para depois contar a vida dele, talvez isso te deixe um pouco confuso. Então, apesar de não ser uma obra tão simples assim, é uma obra gostosa de você acompanhar, porque as histórias do Brás Cubas, tudo que vai acontecendo na vida dele é interessante, então dá uma chance, leia, eu acho que é uma obra que você realmente vai gostar, porque é uma obra que, apesar de não ter grandes acontecimentos, a vida do Brás Cubas foi uma vida medíocre, ele também é um livro cheio de surpresas, então a cada nova etapa vão acontecendo coisas que você não imaginava, vão aparecendo personagens ao longo da história e depois eles vão reaparecendo, você depois vai entendendo o que aconteceu com outros personagens secundários da obra, eles voltam a aparecer ou voltam a ser citados, então é interessante você acompanhar ali aquela história. E o Brás Cubas, apesar de ser um personagem realmente às vezes odiável, ele é um personagem interessante porque ele tem muitas camadas, então é interessante até para você dar uma chance de entender um pouco melhor sobre o personagem. Então é isso, gente, eu espero muito que você tenha gostado da minha análise. Eu tentei fazer um resumo bem completinho, mas não tão extenso assim. Então, se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre a obra, eu sei que tem diversos canais, vários sites por aí especializados em vestibular que fala por detalhes o que acontece no livro, mas aqui é um contexto geral que já vai te ajudar a ter uma base no momento que você vai fazer alguma prova, mas volto a dizer, isso não substitui a leitura, leia o livro, dê uma chance para os clássicos, que eles também são legais. E foi isso, gente, um grande beijo e até o próximo!